No final do século XIX, o Japão emergiu como uma das potências mais surpreendentes da história moderna. O arquipélago que, por séculos, vivera isolado do mundo, sob a autoridade dos shoguns, transformou-se em uma nação industrializada, militarizada e imperialista em poucas décadas. Esse novo Japão não apenas rivalizou com as potências ocidentais, como também construiu seu próprio império no Pacífico. Era o Império do Sol Nascente, que brilhou intensamente durante sua ascensão, mas terminou em chamas, derrotado e devastado pela Segunda Guerra Mundial. Até meados do século XIX, o Japão vivia sob o regime dos shogunatos Tokugawa, fechado ao mundo exterior. Isso mudou em 1853, quando navios de guerra norte-americanos, comandados pelo Commodore Matthew Perry, forçaram o país a abrir seus portos. Esse choque externo impulsionou a restauração Meiji, 1868, um movimento que devolveu o poder ao imperador e iniciou um processo acelerado de modernização. Inspirado nas potências europeias, o Japão reformou seu exército, criou indústrias, construiu ferrovias e fortaleceu a educação. Em poucas décadas, deixou de ser um país feudal para se tornar uma potência moderna. Mas essa modernização não foi apenas defensiva. O Japão logo buscou expandir-se, acreditando que, para ser respeitado, deveria também conquistar territórios. O início do século XX marcou a entrada definitiva do Japão no cenário internacional. Suas vitórias militares surpreenderam o mundo. A Guerra Sino-Japonesa, 1894 a 1895. O Japão derrotou a China e conquistou Taiwan. E a Guerra Russo-Japonesa, 1904 a 1905. O Japão venceu uma potência europeia, chocando o Ocidente e conquistando a Manchúria e a Coreia. Essas vitórias consolidaram a imagem de um império em ascensão. Em 1931, o Japão invadiu a Manchúria, estabelecendo o estado fantoche de Manchukuo. Em 1937, iniciou uma guerra brutal contra a China, marcada por atrocidades como o Massacre de Nanquim. O sol nascente brilhava cada vez mais forte, mas também mais agressivo. A ambição imperial japonesa esbarrou na resistência dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha, que impuseram sanções econômicas. Diante disso, o Japão optou por um ataque ousado. Em 7 de dezembro de 1941, bombardeou Pearl Harbor, destruindo parte da frota americana no Pacífico. Esse ataque trouxe os Estados Unidos para a guerra. Nos meses seguintes, o Japão expandiu-se rapidamente, conquistando vastos territórios no Sudeste Asiático e no Pacífico. Parecia invencível. Mas o avanço encontrou seu limite em 1942, com a derrota na Batalha de Midway, quando os norte-americanos afundaram 4 porta-aviões japoneses. A partir dali, começou o lento recuo. A guerra no Pacífico transformou-se em uma luta de resistência desesperada. O Japão defendeu suas ilhas e posições com soldados que preferiam morrer a se render, simbolizados pelos kamikazes, pilotos suicidas que lançavam seus aviões contra navios inimigos. Mesmo assim, a força industrial dos Estados Unidos foi avassaladora. Em 1944, o Japão perdeu as Filipinas e em 1945, o exército americano já estava às portas das ilhas japonesas. O golpe final veio com o uso de uma arma inédita e devastadora: as bombas atômicas lançadas em Hiroshima, 6 de agosto de 1945, e Nagasaki, 9 de agosto de 1945. Dias depois, a União Soviética declarou guerra ao Japão, invadindo a Manchúria. Sem saída, o imperador Hirohito anunciou a rendição em 15 de agosto de 1945. O Império Japonês, que sonhara dominar o Pacífico, estava em ruínas. A queda brutal do Japão Imperial marcou o fim de uma era. O país, ocupado pelos Estados Unidos, foi obrigado a renunciar ao militarismo e adotar uma constituição pacifista. De nação imperialista, transformou-se em potência econômica baseada na tecnologia e no comércio. O Império do Sol Nascente, que brilhou intensamente entre o final do século XIX e meados do século XX,
terminou em chamas, mas deixou uma marca indelével na história mundial. Sua trajetória é uma lembrança de como o poder e a ambição podem levar uma nação à glória, mas também à destruição.